demorei a conhecer um pouco a Lapa, porque eu nasci na periferia, interior da Lapa, né? Na Água Azul de Baixo, que tinha de cima e a de baixo. Eu nasci na Água Azul de Baixo. E lá a gente ficou anos e anos, mas até a época do furacão, que derrubou tudo, que o colchão do Monsenhor foi parar na Copa do Pinheiro, nós estávamos lá. Mas graças a Deus, a nossa casa, ele desviou. Ele foi derrubar a igreja e outras coisas lá para cima. E naquela época do furacão, a Tere já estava lá ainda. Era pequena, né? Quando a mãe estava grávida, ela caiu comigo na barriga de 9 meses. E daí eu nasci com problema de disritmia, né? Tinha abertura no cérebro. Eu tomava Gardenal e pronto, desde 4 anos. Só que porque a mãe teve problema comigo no ventre, então eu só tinha convulsão deitada, dormindo, acordada não. Então não me atrapalhou de vir para cá, vir para lá, para depois nós estudamos, moramos anos ali em frente a Encomate. Eu fui para o sanatório, vi um curso de enfermagem lá, tinha uns 16, 17 anos, fui para o sanatório. Fiz o curso, ainda trabalhei mais 6 meses de graça lá, até arrumar emprego, porque daí eu não estava estudando, né? Aí apareceu na maternidade um trabalho para mim. Eu peguei uma carta da irmã, dona Alice Leone, foi comigo falar com o doutor Francisco, e eu fui para a maternidade, trabalhar de berçarista. Fiquei lá 1 ano de berçarista, mas daí trabalhei à noite, toda noite 1 ano. Aí que a Tere engordou mais, né? Porque a Tere era esbelte, era bonita. Só que a minha amiga lá, Marilda, que fazia parto, ela já estava me ensinando a escutar o nenê, fazer toque e tal, né? Mas era só nós duas, imagina a maternidade. O que eu fiz de parto não está escrito aqui na Lapa. O que eu tenho de afilhado pendurado por aí, que Deus abençoe. A única coisa que eu faço é rezar toda a noite por eles. Uma vez nasceu 3 juntos, foi tão bonito. Aquelas mulheres choram de primeiro filho, não deixam o nenê nascer. Eu contava a piada. Daí o nenê vinha correndo. Daí ele nascia. Daí fiquei fazendo unha nas casas. Depois, mais tarde, montei um salãozinho aqui. Então, fui manicure também. Daí, pintura. Pintei um monte de quadro. Aprendi com o Geraldo Vale. A primeira doença séria minha, por causa das convulsões, começou direto, e dor de cabeça. E tinha uma vizinha nossa ali do lado, a dona Zita, que morreu de tumor no cérebro. Aí, os meus irmãos, Salvador, todos eles que me sustentavam, vamos fazer um Unimed para ter e vamos ver o que é, né? Tal se dá um tumor que nem a velha, aí a gente não sabe. Fomos fazer, eu sozinha na Rua 15, o médico estúpido, graças a Deus que eu já era enfermeira. Agora não adianta mais, vai morrer em casa, você tem 1 ano de vida, circose. Tinha 8 pontos no cérebro, que diz que quando sobe 1 dá para operar, 2, mas o meu era 8, não tinha jeito. Fez um escândalo, mandou eu morrer em casa. Só que esse aqui não deixou, né? Jesus é tudo. Aí que eu assumi a cadeia. Antes de saber que estava curado, né? Não, eu tinha que ocupar a minha vida e daí eu tinha que assumir uma pastoral, dava catequese para eles. Aí eu via a comida deles, que era só arroz, feijão e xaxixa, arroz, feijão. Aí eu comecei a investigar, porque comecei no MIG. Eles deixavam as verduras na frente ali de madrugada, cedo. Aquelas que não estavam, para as pessoas virem pegar e levar para os porcos, né? Aí eu comecei a ir cedo, 5 horas da manhã, 6h30. Eu, a Terezinha Domingues e a Maria Eugênia iam umas vezes, mas aí ela não, porque ela também fez parte da pastoral no início. Aí nós ia separar as verduras boas e as frutas boas e levar para os presos. E daí só que ficava aquele negócio, a catequese nem todos participavam. Então eu voltava na quarta a fazer oração com todos. Então eu ia só na fechada, era 2 horas numa semana e então foi muitos anos assim. Depois veio alguém me ajudar. E daí quando o Padre Gilberto veio aqui na Registremo, aí tinha missa. Eu arrumo a credência, arrumo um altarzinho, uma mesinha, e eles pela grade, a gente faz a missa. O maior problema foi o povo aqui de fora. No início, quando eu assumi, cara, foi idosa. Era gente me xingando até na rua. Falo, porque não presta, porque não sei as carteiras, principalmente. Digo, meu filho, entre 100 e 1 se salvando, eu tô no céu. Esses dias eu vim, machuquei, o pé virei ali. Quando eu vindo assim, uns conhecidos passavam, nem bola. Quando eu vi perto do fórum ali, o rapaz veio correndo lá da avenida e veio me trazendo aqui, puseram um filho meu, que eles são todos meus filhos. É uma benção, porque, como eu te falei, eu vou na cadeia amanhã, 10 horas, e volto a pé.
com essas pernas doídas e tal, né? Eu vou cansada. Ai, será que eu vou aguentar hoje? Tá doendo, tá doendo. Quando eu volto na maior alegria, cara. Eu volto rezando e pedindo. É o maior, eu não sei viver sem eles, né?